Agora, aproveito para convidar a astróloga e pacifista Renata de Oliveira Araújo. A Renata traz o tema Astrologia e Destino em Paz com o Tempo. Renata, é com você a partir de agora. Bem-vinda. Olá a todos, uma alegria muito grande poder fazer essa fala hoje, estar aqui junto com vocês, refletindo, falando, pensando sobre a paz. O meu tema então hoje é astrologia e destino em paz com o tempo. Eu vou falar para vocês hoje, começar, né, falando um pouquinho sobre como que eu me tornei pacifista, dar o meu depoimento. Vou falar também para vocês o que que eu entendo, né, sobre a paz, por que a astrologia, como que eu me tornei astróloga e como que a astrologia me trouxe paz, né? Como que é possível estabelecer essa ponte, essa relação. E vou falar também sobre como a gente saber melhor quais os ciclos que a gente está vivendo e como que a gente pode conectar melhor com os ciclos da natureza. É interessante porque esse tema ele está bem conectado com as falas que já foram feitas hoje, né, da Fernanda e da Ingra. A Fernanda trouxe a importância da alimentação e falou bastante sobre os ciclos da natureza nesse processo. A Ingra também trouxe, né, falando sobre os ciclos de vida e a relação com os nossos antepassados, né? Então, estou muito feliz, assim, grata por a gente tá dando esse sentido também de continuidade nas nossas falas, de interconexão, né? E ao final, eu vou propor para vocês um exercício com algumas perguntas. Então, se vocês tiverem papel e caneta aí disponível, tenham em mãos para poderem anotar e participar aí junto, tá bom? Então, eu decidi me tornar pacifista porque eu sentia que eu precisava fazer alguma coisa que tivesse um sentido mais profundo para o meu caminho, para essa minha experiência humana aqui no planeta Terra, né? E que não fosse algo assim que ficasse centrado só em mim apenas, né? Claro que partindo do meu autodesenvolvimento, mas também que eu pudesse converter a minha ação em benefício também de quem está no meu convívio e da minha comunidade, da minha família, no meu ambiente de trabalho e do ser humano, em prol do ser humano. Né? Então, quando eu conheci a proposta da ONG Pais Sem Fronteiras, eu me identifiquei de imediato. Né? Eu estou na ONG Pais Sem Fronteiras desde o início da fundação, lá em 2012, e desde então eu passei a me trabalhar para me tornar uma pessoa mais pacífica. E além de uma pessoa mais pacífica, também me tornar uma pacifista. Né? Eu entendo que são conceitos diferentes, embora complementares, né? E sobre me declarar pacifista, assim, levou bastante tempo, né? Mesmo eu acreditando na proposta, mesmo eu fazendo parte da ONG, trabalhando nas atividades da ONG, ainda assim eu levei bastante tempo para me declarar como pacifista. Isso é algo, inclusive, bem recente, né? Justamente por uma questão de integridade, de coerência, né, interior. Porque, embora eu acreditasse na proposta, eu não conseguia me declarar abertamente porque eu não me sentia uma pessoa pacífica, né? Eu senti que os meus atos, os meus pensamentos não estavam ainda suficientemente pacificados para eu me colocar publicamente como uma pacifista, né? Então foi um longo processo e uma escolha, foi e é, né, uma escolha que exigiu e exige de mim bastante trabalho, disciplina, muito comprometimento mesmo com essa ideia, né, com esse ideal de vida. E aí nessa busca eu fui experimentando muitas possibilidades, fui estudando ferramentas para alcançar e para me manter, né, conectada com essa paz interior. Então, assim, um dos exercícios, né, que eu fiz e que eu faço quase que diariamente é justamente pensar sobre o que é a paz, né, fazer esse exercício mesmo de pensar e também observar se os meus pensamentos, os meus comportamentos ou se a minha fala, se tudo isso está alinhado com esse princípio da paz, né? Então é uma vigilância assim constante para que eu possa me manter como uma pessoa pacífica. Porque não é só a gente se tornar, né, uma pessoa pacífica, a gente precisa se manter nessa linha da paz. Então é um esforço mesmo, gente. E assim, quando eu comecei a colocar o foco nisso, é que eu percebi quantos vícios de comportamento que eu tinha, né? E quanto a minha fala era agressiva,
né, ou indelicada e não era assim alinhada com o princípio da paz. Então, assim, cabe também, eu acho que mais uma reflexão nesse sentido, né, para a gente dizer que uma pessoa pacífica não é uma pessoa ingênua, não é uma pessoa parada, passiva, nem boba, né, digamos assim. É uma pessoa que ela não fica, né, inerte perante os desafios da vida, né? Pelo contrário, a gente sabe e precisa saber se defender, se colocar as nossas ideias, colocar aquilo que a gente acredita, e muitas vezes a gente precisa de força para isso, né? A maior parte das vezes a gente precisa de força para isso, né? Então, esse foi um dos aprendizados assim que eu tive, né, nesse caminho de paz. E bom, e eu entendo assim que a paz é algo muito abrangente, né? Muito é, assim que é uma cultura mesmo, né? É uma cultura, é um conjunto de valores, de crenças, de modos de ação, né? E esses princípios, esse conjunto de valores, esse modo de agir na vida, ele precisa estar alinhado aos princípios da não violência, da cooperação mútua, né? E da convivência harmônica, principalmente da convivência harmônica com aqueles que são diferentes de nós. Né? Então, a paz, nesse sentido, ela pode permear todas as atividades humanas, né? E é possível que a gente vincule a cultura da paz a qualquer área de saber. Né? E é interessante porque uma prova disso é justamente esse evento que a gente está fazendo, né? O ciclo de difusão da cultura da paz. A gente tem aqui como oradores pessoas das mais diversas áreas de saber. Hoje mesmo a gente tem um exemplo disso, né? A gente teve a Fernanda falando de alimentação, a Ingra falando de consciência sistêmica, né? E autoconhecimento. Eu estou falando de astrologia e dos ciclos da natureza. A gente vai ter a Camila falando de decoração, o Walter falando de música, né? E mais 20 palestrantes, né? 25 no total, cada um com uma área completamente diferente, mas todos alinhados ao princípio da cultura da paz, né? Então é muito rico, né? A cultura da paz é uma cultura próspera, né? Então, pensando assim o ponto de vista de um ponto de vista mais individual, a gente pode dizer que a paz ela começa dentro da gente, né? Pode. Mas é importante a gente pensar a respeito dessa frase, né? Porque essa frase ela é uma frase muito dita e a gente tem que ter um cuidado para ela não se tornar assim um clichê, né? Inclusive eu já resisti bastante em dizer essa frase dessa forma, justamente para ter um cuidado para não esvaziar ela do sentido que ela pode ter, né? Porque dizer que a paz começa dentro da gente, a gente está colocando a responsabilidade sobre a responsabilidade da paz sobre nós mesmos, né? Então é algo muito profundo. E uma outra coisa assim que eu entendo também que é bastante importante sobre a paz é que a paz ela não é de forma alguma manutenção daquilo que está vigente no momento, né? Então a paz ela não pode ser pretexto para a gente não falar sobre coisas difíceis, para a gente não resolver as dores, as questões, os conflitos, os problemas. Pelo contrário, né? E essa é uma distorção muito comum nas pesquisas que eu já fiz e observando o quanto, né, como se fala de paz por aí, essa distorção ela acontece. Então a gente também precisa ter esse cuidado, né? Então, assim, imbuída desses cuidados, né, é que eu venho assim levantar essa bandeira do autoconhecimento para que a gente, o autoconhecimento como um caminho, né, para que a gente alcance a nossa paz interna, porque um ser humano, quando ele está em paz consigo mesmo e com o seu caminho, com as suas escolhas, ele também está em paz com o seu entorno, ele está em paz com as pessoas com quem ele convive, com quem nós convivemos, né? Nós estamos em paz com a nossa micro e com a nossa macro sociedade. E somos menos uma pessoa a praticar atos de guerra, né? Menos uma pessoa ser conivente com a cultura da guerra e alimentar a cultura da guerra. Né? Existem muitas formas da gente ser conivente com a cultura da guerra. Pode ser simplesmente a gente apoiando, concordando, né? Ou até mesmo sentindo prazer em ver conflito acontecer, em ver as destruições, as guerras acontecerem. E isso é muito comum, assim, um dia desses me apareceu um artigo, né, de uma revista digital falando que com frequência vídeos com cenas de violência eles estão no topo das listas dos vídeos mais procurados da internet.
E isso assim me impressionou, porque há uma banalização da violência, né? Inclusive das cenas mesmo de violência, uma normalização das cenas de horror, né? E pior que isso, né? Porque se a gente para para pensar, então ver o horror passa a ser um entretenimento, né? Passa a ser uma distração, uma diversão até, né? Então, olha só, né, o cuidado que a gente precisa ter e como a gente precisa questionar, né, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente, com o que a gente está se conectando e estabelecendo relação, né? Esse artigo, ele procurava justamente estabelecer uma relação entre esse hábito e a neurociência, né, considerando quais as emoções que são envolvidas nesse costume de ver cenas de violência, né? E havia então uma conclusão de que muitos sentimentos estavam envolvidos, né, nesse processo, nessa relação. Entre eles o medo, o terror, a culpa, a vergonha, né? E até mesmo o prazer e a satisfação, né? Então, por isso que eu entendo que é muito importante a gente se conhecer e saber quais as emoções que são envolvidas, que estão envolvidas no nosso comportamento, que tornam o nosso comportamento um comportamento padrão, né? Então, nós seres humanos, nós temos ferramentas para direcionar as nossas emoções sem que a gente precise atacar uns aos outros, né? A gente pode, por exemplo, direcionar as nossas emoções para os esportes, para as muitas manifestações artísticas possíveis, né? E essa é justamente uma das belezas da raça humana, que é a capacidade de a gente ter consciência daquilo que a gente sente, das nossas emoções e direcionar elas para algo que vá além dos instintos primitivos de sobrevivência, né? Então, se a gente está com medo, a gente pode escrever uma poesia. Se a gente está triste, a gente pode cantar um samba. Se a gente está com raiva, a gente pode praticar um esporte, uma arte marcial, correr alguns quilômetros, né? A gente pode dar um lugar melhor para as nossas dores, para as nossas emoções, ao invés de destruir aquilo que a gente vê pela frente. Mas para isso é preciso o autoconhecimento. E o autoconhecimento exige muita dedicação, disciplina, comprometimento, coragem, né? E ter essa possibilidade, eu considero também que é um privilégio, né? Se a gente parar para pensar, porque é um privilégio de quem está com as suas necessidades básicas atendidas, tem comida na mesa, tem um teto, tem uma segurança, né? Para viver, uma saúde suficientemente boa, né? Então também eu acho que a gente, como pacifista, também tem assim um compromisso de ser solidário a quem não tem essas condições, né? Então, por exemplo, me alegra muito o fato da gente estar convertendo a renda desse evento em doação de cestas básicas para que mais pessoas possam ter comida na mesa, porque uma pessoa que tem comida na mesa e que tem essas necessidades atendidas, ela pode começar a pensar na sua autoestima, na sua realização, na sua interação social, ela pode se dedicar em fazer algo além do básico, né? Então ela vai se autoconhecer, ela pode se comprometer em melhorar a sua personalidade, o seu temperamento, né? E a gente, assim, então, uma pessoa pacífica, como pessoas pacíficas, nós podemos nos alegrar pelo simples prazer de viver bem, de ver as coisas dando certo no mundo, de ver os nossos semelhantes indo bem também. É bem melhor, né? Então, por essas reflexões, né, e por pensar da importância do autoconhecimento, foi que a astrologia apareceu na minha vida, né? Então, a astrologia, assim, ela surgiu num dos momentos mais difíceis da minha vida, em que eu estava, assim, bastante perdida e desnorteada e muito insatisfeita com muitas das escolhas que eu mesma tinha feito para minha vida, principalmente com a minha vida profissional, e eu precisava de uma direção, né? Então, nesse momento, eu fiz, né, um mergulho para dentro, uma meditação muito profunda, e me veio essa ideia de estudar astrologia. Eu sempre gostei, assim, da ideia de ser guiada, né, pelos movimentos da natureza, então, fazer essa busca, digamos assim, na companhia dos astros, me trouxe uma luz muito grande. Então, eu comecei a estudar, em princípio, para conhecer o meu mapa e ver se ali eu tinha alguma ideia, né, de como sair daquele desnorteamento. E só que eu gostei tanto e fui tendo boas compreensões, compreensões importantes sobre o meu próprio caminho, que foi tão profundo assim, né, que eu senti um desejo sincero de levar isso para outras pessoas e passei também a estudar aí os
amigos, de familiares e posteriormente de pessoas desconhecidas, né? Mas até então, assim, eu fiz um acompanhamento bastante profundo dos meus próprios trânsitos astrológicos, todos os dias, anotando, fazendo a tradução desse simbolismo para que eu pudesse ter, digamos assim, uma linha do tempo com o máximo de detalhes possível e pudesse ter uma compreensão mais profunda da linguagem astrológica. É interessante porque assim eu tive um entendimento sobre o meu próprio temperamento, as minhas próprias motivações, os limites, os meus potenciais. E isso me deu muita autoestima, muita autoconfiança, apaziguou meu coração, aliviou muitas frustrações, né? Então isso me trouxe paz. Esse estudo, esse mergulho para dentro me trouxe paz. Então essa é a ponte que eu faço do autoconhecimento proporcionado pela astrologia e pela conexão com esses ciclos naturais com a paz, né? Então isso é algo assim que foi muito empolgante para mim, é muito empolgante para mim, né? Bom, e aí entrando assim um pouco mais, né, no que a gente pode pensar e compartilhar aqui sobre a astrologia, a gente pode dizer que a astrologia ela é um conhecimento que se vale da observação dos movimentos dos objetos celestes, em princípio visíveis no céu, mas também alguns que não são visíveis, mas já são aceitos também na astrologia moderna, né? Então, o Sol, a Lua, as estrelas e os planetas do sistema solar e a relação desses movimentos e como esses movimentos se estabelecem com os acontecimentos aqui no planeta Terra. Então, ao longo de alguns milênios, né, que a humanidade observa o céu, observa a Terra e procura estabelecer uma relação entre os fenômenos observados. E não necessariamente essa relação é uma relação de causa e efeito, né? Muito mais provavelmente uma relação de espelhamento. E a partir dessa observação feita por muitos povos em diferentes culturas, que nasce essa linguagem simbólica que envolve e relaciona os planetas, o que a gente conhece por signos, né, que é muito popular. Eu acredito que todo mundo aqui já tem ouvido falar e conheça minimamente, pelo menos, o que são os signos, né? E também envolve a divisão da esfera celeste. Então, é justamente a sistematização dessa linguagem simbólica que tem como resultado os mapas que a gente usa para fazer as leituras. Então, o que a gente precisa, por exemplo, para fazer uma leitura de um mapa é o dia, a hora e o local, né? No caso, se for de um mapa de uma pessoa, o local de nascimento, se for um mapa de um evento, o local do evento. Então, com essas informações, a gente gera esse mapa e outros mapas secundários também que vão fornecer para gente pistas, né, sinais, tendências daquilo que o destino nos reserva. A astrologia, ela tem algumas áreas de atuação, né, que eu vou falar aqui para vocês para poder formalizar, digamos assim, a apresentação da astrologia, que é a astrologia eletiva, que é quando a gente pode escolher uma melhor data e hora para a realização de um acontecimento. Então, um casamento, por exemplo, uma abertura de uma empresa, assinatura de um contrato, você pode escolher a melhor data e hora para você fazer isso, que vai ser mais favorável. Né? A astrologia mundial, também considerada, conhecida assim como astrologia mundana, que é quando a gente faz previsão de eventos de caráter coletivo, político e eventos climáticos também, né? Envolve cidades, povos, nações. A astrologia horária, que é uma vertente mais oracular, né? Que a pessoa pergunta e o astrólogo abre um mapa e responde essa pergunta. A pergunta pode ser de qualquer natureza que seja, por exemplo, onde está a chave do carro que eu perdi? Né? Um exemplo. Essa pergunta ela pode tentar ser respondida através de um mapa. E a que eu mais gosto e que eu acho que tem a ver com a nossa temática hoje, que é a paz, que é a astrologia natal, que é quando a gente faz o levantamento do mapa da pessoa quando ela nasce, né? E esse mapa é que contém as informações necessárias para o nosso aprimoramento interno, para o nosso autoconhecimento e para o nosso caminho nessa busca de sermos pessoas pacíficas. Né? Esse mapa também ele vai gerar mapas secundários que vão dar as informações sobre os ciclos das nossas vidas. Né? Então imagina assim que a nossa vida ela é um caminho, né? Em princípio um caminho desconhecido e que para a gente percorrer esse caminho sem se desviar dele é muito útil a gente ter um mapa no GPS, não é? E aí, dessa forma, a gente pode pensar o mapa natal. É como um mapa de navegação do caminho da nossa vida que nos auxilia
e nos ajuda a fazermos escolhas que estão mais alinhadas com o nosso próprio ser. Bom, então assim, como que a gente pode se conectar melhor também com os ciclos da natureza, né? Além de estudar o nosso próprio mapa, claro. Os astros, assim como tudo na natureza, eles se movimentam o tempo inteiro e esses movimentos eles nos dizem sobre os ciclos da própria natureza e, portanto, das nossas próprias vidas. Existem algumas possibilidades assim para a gente usar esse conhecimento de forma a que a gente tenha uma compreensão melhor dos ciclos que a gente está vivendo. A mais simples e comum a todos nós é a gente se conectar com o nosso próprio aniversário e pensar no nosso aniversário solar como uma virada de ciclo, né? Então, toda vez que a Terra completa uma volta ao redor do Sol e volta no mesmo ponto do nosso nascimento, nós fazemos o nosso aniversário solar, né? Na astrologia é conhecido como revolução solar. Então, a gente pensar o nosso aniversário dessa forma muda tudo, porque a gente passa a aceitar o que o ciclo que está indo nos trouxe, né, em termos de aprendizados, de desafios, ou o que quer que seja, e a gente também se prepara para viver o novo ciclo que está chegando. Então, cada aniversário é uma oportunidade de a gente experienciar novas formas de viver a vida, e isso é decodificado simbolicamente nesse mapa que a gente chama de Revolução Solar. Né? Não necessariamente a gente precisa fazer uma leitura de uma revolução solar para a gente estabelecer essa conexão, basta uma força de intenção e de dedicação para isso, né? De reflexão mesmo para isso. Então você pode fazer um balanço do seu último ano, pode fazer sua carta de intenções para o seu próximo ano. Isso é uma revolução solar. Lembrando que eu estou procurando trazer assim ideias simples mesmo, para que não necessariamente, né, você que está me ouvindo precise estudar astrologia para poder seguir, tá, gente? E um outro exemplo de um importante ciclo assim que a gente vive, ele está ligado ao planeta Saturno, é o famoso retorno de Saturno, que acontece aproximadamente a cada 28 anos. Ele tem ciclos secundários, né, que acontecem a cada 7 anos, e por ser o planeta mais distante e lento, ele simboliza para a gente tudo aquilo que precisa de alicerces muito bem feitos para serem levados adiante. Então, tudo que precisa de trabalho duro, consistente, de longo prazo, ele simboliza também as nossas maiores dificuldades da nossa vida. E cada vez que Saturno dá uma volta inteira ao redor do Sol, tá? A gente normalmente precisa, digamos assim, fazer como uma espécie de uma prestação de contas, né? A gente precisa limpar tudo aquilo que já não nos serve mais, né? E buscar novas soluções para o próximo ciclo que a gente vai viver. Isso acontece a cada 28 anos, então acontece aos 28, aos 56, aos 84, por volta de, né, essa idade. E aí a gente tem ciclos menores, que são ciclos de 7 anos, que também dão pistas muito claras e boas a respeito do que esse ciclo maior de 28 anos está trazendo ou vai trazer para a gente. Né? Então é legal fazer uma retrospectiva mental, uma retrospectiva da nossa linha do tempo da nossa vida, para a gente ver o que a gente estava vivendo aos 7, aos 14, aos 21, aos 28, né? E por aí vai, dependendo da idade de cada um. E faz muito sentido, gente. Assim, acho que essa é um dos exercícios, né, de autoconhecimento em relação aos ciclos da natureza que eu acho mais fáceis, práticos e positivos assim de fazer, porque ele dá muito resultado, tá? Existem muitas outras formas também simples da gente alinhar a nossa consciência com os movimentos da natureza, como saber as fases da lua, as estações do ano, aproveitar o movimento do sol ao longo do dia, o nascer, o ápice, o pôr do sol, e saber que cada fase né, cada uma dessas fases representa algo. Então a gente criar mesmo esse hábito de observar a natureza, de manter um diário, relacionando aquilo que a gente considera significativo como referência, para que a natureza possa nos proporcionar. Né? Então, olhar as plantas, os animais, o céu, as nuvens, a natureza ela é um grande oráculo, né? Então ela pode realmente nos fornecer muitos sinais se a gente estiver atentos a ela. Os astros e o planeta Terra, eles se movimentam a todo tempo, assim como uma grande dança cósmica que refletem todos os processos que a gente vive e reflete também o clima, as estações do ano e todas as manifestações da natureza, né? Tudo se movimenta o tempo inteiro. Eu enxergo a paz nessa perspectiva como a nossa inclusão consciente e proposital nessa dança em que a gente pode se movimentar conforme essa grande coreografia natural.
Então, às vezes o movimento ele pode ser um movimento que pede para que a gente deixe algo para trás, silencie, se despeça, finalize. E às vezes esse movimento ele pode ser de expansão, de criação, de inclusão, né? Vão ter momentos na vida que o nosso movimento vai ser de manter, de simplesmente sustentar aquilo que está em ação, conservar aquilo que a gente já conquistou. E é muito bom que a gente tenha a nossa intuição aguçada, que a gente possa silenciar para a gente reconhecer qual o momento que a gente está vivendo. E aí tem um exercício que eu vou propor para vocês, que eu gosto muito, que é o de fazer perguntas e sustentar essas perguntas pelo máximo de tempo que a gente conseguir, sem ansiar pela resposta, né? Ouvindo essa voz que vem do nosso silêncio, que vem do nosso interior, com humildade, né, da gente reconhecer que a gente não sabe a resposta. É por isso que a gente vai fazer as perguntas. Então, para finalizar minha fala hoje, eu vou propor aqui para vocês 3 perguntas, tá? E aí, se vocês quiserem anotar papel e caneta na mão, eu vou colocar no chat também, para quem quiser anotar depois. Aí, a primeira delas é: quais acontecimentos marcantes que eu vivi e que eu sei que eu estava cumprindo o meu destino? Se não der tempo de anotar agora, não tem problema, eu vou colocar no chat, tá? A segunda é: o que eu sinto ou intuo que ainda estou destinada ou destinado a fazer e viver? E a terceira é: como eu posso usar o meu livre-arbítrio para construir um destino melhor? Então eu deixo essas perguntas aqui para vocês com muito amor, muita alegria e gratidão no coração. Muito obrigada pela escuta de todos. É um prazer muito grande para mim falar sobre a paz. Espero fazer isso muitas vezes ainda na minha vida. E desejo muita paz no destino de todos vocês. Muito obrigada. Muito obrigado também, Renata, por essa sua Obrigada. explanação. Eu quero saber se alguém quer perguntar algo para Renata. Ninguém? Então eu quero dizer que eu tinha uma pergunta e que você me respondeu com as suas 3 perguntas. Ótimo. Uma pergunta respondida com 3 perguntas é uma retórica e tanto, né? Qual era a sua pergunta? Assim, como eu consigo me tornar mais pacífico obtendo através do meu mapa natal, né? Então, com essas 3 perguntas eu consigo obter essa resposta. Então, para mim já está respondido. Exatamente, a partir dessas reflexões aí a gente já consegue bastante caldo, né? Digamos assim, bastante informação sobre o nosso próprio caminho, né? Dá para ir profundo. O mapa, ele é realmente um mapa de GPS da vida, o mapa natal. Que legal. Então, muito obrigado. Muito obrigado por trazer essa ferramenta para nós, Renata. Eu E agradeço. também, como eu disse assim anteriormente para os outros palestrantes, eu espero que nós consigamos aprofundar isso num outro momento aqui do próximo ciclo de palestras, tá? Te agradeço. Ótimo.